Êxodo, capítulo 1. Estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan e Naftali; Gade e Azer. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José já estava no Egito. Então José morreu, e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos. Eles eram extremamente férteis, e houve uma explosão populacional no país que se encheu de israelitas. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder no Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José, e apavorado, falou ao povo: "Há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país." A solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados, sob as ordens de capatazes. Eles construíram para o faraó as cidades armazém de Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos os israelitas tinham. Havia crianças hebreias por todo o canto. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com o trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha a eles uma rotina cruel. O rei do Egito teve uma conversa com duas parteiras dos hebreus, uma chamada Sifrá e a outra Puá. Ele ordenou: "Quando vocês fizerem o parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber de que sexo é o bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem que viva." Mas as parteiras tinham grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Deixaram os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: "Por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem?" As parteiras responderam ao faraó: "As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras cheguem." Deus estava satisfeito com as parteiras, e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram Deus, Ele permitiu que elas também constituíssem família. Então, o faraó expediu o seguinte decreto: "Todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver." Êxodo, capítulo 2. Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso o escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro, impermeabilizou-o com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que aconteceria a ele. Pouco depois, a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar, e suas escravas ficaram caminhando pela margem do rio. De repente, ela avistou o cesto, que ainda flutuava no meio dos juncos, e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Este bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: "A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê?" A filha do faraó disse: "Sim, vá." A moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher: "Leve esta criança e amamente-a para mim."
eu pagarei você." A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-a à filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, tirado, dizendo: "Eu o tirei da água." O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia, ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um de seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: "Por que você está batendo no seu próximo?" O homem retrucou: "Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também, como matou o egípcio?" Moisés entrou em pânico e pensou: "Já descobriram o que fiz." O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali. Mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: "Vocês não demoraram hoje. Por que voltaram tão depressa?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas." O homem disse: "Mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venha comer conosco." Moisés concordou em ser hóspede daquele homem, que deu ao estrangeiro sua filha Zípora, pássaro, para ser sua esposa. Ela teve um menino, e Moisés deu a ele o nome de Gerson, imigrante, dizendo: "Sou imigrante nesta terra estrangeira." Muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Êxodo, capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: "O que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo?" O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Sim, estou aqui." E Deus disse: "Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado." Ele prosseguiu: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: "Faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas,
amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: Mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu vou com você, e a prova de que fui eu quem o enviou será esta. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: Suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: O Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: Eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus prosseguiu: Diga aos israelitas: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Vi o que está acontecendo com vocês no Egito, e resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: O Eterno, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, e ali prestaremos culto ao Eterno nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com meus milagres, e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes de sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Êxodo, capítulo 4. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim. Não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer: O Eterno apareceu a você? Que nada! Então o Eterno disse: O que é isso em sua mão? Uma vara. Jogue-a no chão. Moisés obedeceu, e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso, e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim, eles vão acreditar que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. O Eterno disse ainda: Põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu, e quando retirou a mão, viu que ela havia ficado leprosa, parecida com a neve. O Eterno ordenou: Põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso. Quando retirou a mão, ela estava saudável, como antes. Se eles não acreditarem em você,
nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se mesmo depois de virem os 2 sinais, ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse: E quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com sua boca. Estarei a seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu. Por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E neste exato momento, ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar, e com ele, quando ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca, mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e disse: Preciso voltar para meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu: Vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian: Pode voltar para o Egito. Todos os que queriam matar você já morreram. Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo, levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do faraó. Mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao faraó: Esta é a mensagem do Eterno. Israel é meu filho, o meu filho mais velho. Eu disse a você: Liberte meu filho para que ele me sirva. Mas você se recusou a libertá-lo. Por isso, vou matar seu filho mais velho. Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse: Você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele obedeceu, encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o Eterno havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram. Êxodo, capítulo 5. Finalmente Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram:
Isto é o que diz o Eterno, o Deus de Israel. Liberte meu povo para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. Mas o faraó retrucou: quem é o Eterno para que eu dê importância ao que ele diz e mande Israel embora? Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que não vou mandar Israel embora. Eles disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que ele não nos aflija com doenças ou morte. O rei do Egito replicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o povo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já trabalha pouco e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e seus subordinados: não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter de providenciar a palha. Isso não significa redução da cota diária. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí: liberem-nos do trabalho para que possamos adorar ao nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Os feitores e seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó: não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la, mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos. Cumpram sua cota. Queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Os egípcios queriam saber: por que vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo? Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução da carga de trabalho. Por que o Senhor está tratando os seus servos assim? Ninguém nos dá mais palha e ainda nos dizem: façam tijolos. Olhe para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas o faraó respondeu: preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. É por isso que ficam exigindo: queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho, ninguém dará palha a vocês. E é melhor que cumpram a cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores: nenhum tijolo a menos na produção do dia. Ao sair da presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram: que o Eterno veja o que vocês fizeram e os julgue, porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: por que tratas tão mal este povo? E por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação? É essa a libertação que pretendias? Êxodo, capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: você verá o que vou fazer com Faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Pelo poder da minha mão, ele os expulsará do país. Deus ainda garantiu a Moisés: eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus forte, mas eles não me conheceram pelo meu nome, Eterno. Eu estou presente. Também fiz uma aliança com eles e prometi dar a eles a terra de Canaã, lugar que habitavam na condição de estrangeiros. Quando ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios continuam a escravizar, lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas o seguinte:
Eu sou o Eterno. Vou livrar vocês desse trabalho desumano. Vou resgatá-los da escravidão. E para redimir vocês, vou interferir com alguns castigos bem severos. Vou tirá-los do Egito, porque vocês são meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, que os livrou dos trabalhos forçados no Egito. Eu vou levar vocês para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. Mas quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Então, o Eterno disse a Moisés: Vá e fale com o rei do Egito, para que ele liberte os israelitas. Moisés respondeu ao Eterno: Os israelitas sequer me dão atenção. Como esperas que o faraó vá me ouvir? Além disso, eu gaguejo para falar. Mas o Eterno expôs a Moisés e Arão os fatos em relação aos israelitas e ao faraó, e reforçou a ordem de que conduzissem os israelitas para fora da terra do Egito. Estes são os chefes das tribos. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carme. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São esses os filhos de Levi por ordem de nascimento. Amrão casou-se com sua tia Joquebede, e ela teve Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela teve Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Essa é a família dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela teve Finéias. Esses são os líderes das famílias levitas, família por família. A esse Arão e a Moisés, o Eterno havia ordenado: Tire da terra do Egito os israelitas, segundo os seus clãs. Foram esses homens, Moisés e Arão, que disseram ao faraó, rei do Egito, que libertasse os israelitas. Era essa a situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés no Egito. Deus dirigiu-se a Moisés, dizendo: Eu sou o Eterno. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Mas Moisés respondeu: Olha para mim, eu gaguejo quando falo, porque o faraó me daria atenção. Êxodo, capítulo 7. O Eterno disse a Moisés: Preste atenção. Você vai parecer um Deus para o faraó, e Arão será seu profeta. Você vai falar tudo o que eu ordenar, e seu irmão o transmitirá ao faraó. Então ele libertará os israelitas da sua terra. Ao mesmo tempo, farei o faraó resistir, e em seguida vou encher o Egito de sinais e maravilhas.
O faraó não vai dar atenção a vocês, mas darei um jeito no Egito e tirarei meus soldados de lá, isto é, meu povo, formado por israelitas, com meus atos poderosos de julgamento. Os egípcios vão perceber que sou o Eterno, quando eu interferir e tirar os israelitas daquela terra. Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Eterno havia ordenado. Por ocasião dessa audiência com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. O Eterno instruiu Moisés e Arão: quando o faraó disser, deem prova de quem vocês são e realizem algum milagre, diga a Arão, pegue sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão foram à presença do faraó e fizeram o que o Eterno havia ordenado. Arão jogou sua vara diante do faraó e de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de seus encantamentos. Cada um deles jogou sua vara no chão, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as outras. Mesmo assim, o faraó mostrou-se obstinado como nunca e não deu atenção a eles, como o Eterno havia dito. O Eterno disse a Moisés: o faraó é um homem obstinado. Ele se recusa a libertar o povo. Amanhã, bem cedo, vai encontrar-se com o faraó na hora de seu passeio pelo rio. Na margem do Nilo, pegue a vara que se transformou em serpente e diga ao faraó: o Eterno, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você com a seguinte mensagem: liberte meu povo para que prestem culto a mim no deserto. Até agora você não me deu atenção, mas você vai reconhecer que sou o Eterno. Com esta vara que estou segurando, vou tocar as águas do rio Nilo. Elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo vão morrer e o rio vai cheirar mal. Por causa disso, os egípcios não poderão beber das águas do Nilo. O Eterno disse também a Moisés: diga a Arão, agite sua vara sobre as águas do Egito, sobre rios, canais, lagos e reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em todo canto no Egito, até mesmo nas vasilhas e panelas. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado. Arão ergueu sua vara e bateu com ela nas águas do Nilo, diante dos olhos do faraó e de sua comitiva. Toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio começou a cheirar mal, e os egípcios não podiam beber da água do Nilo. Havia sangue por toda parte no Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com seus encantamentos, e o faraó continuou obstinado. Ele não deu atenção a eles, como o Eterno havia predito. Voltou as costas para eles e voltou para o palácio. Todos os egípcios tiveram de cavar perto do rio para achar água, pois não podiam beber a água do Nilo. Depois que o Eterno atingiu o Nilo, passaram-se 7 dias. Êxodo, capítulo 8. O Eterno disse a Moisés: diga ao faraó, mensagem do Eterno: liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a libertá-lo, estou avisando, atingirei o país inteiro com rãs. O Nilo vai fervilhar de rãs, e elas invadirão suas casas, entrarão nos quartos e subirão nas camas, bem como nos aposentos de seus servos. Estarão no meio do povo, dentro dos fornos, das vasilhas e das panelas. Estarão em cima de você e de todos os outros. Haverá rãs por toda parte,
e em cima de tudo. O Eterno disse ainda: Diga a Arão: agite sua vara sobre os rios, canais e lagos. Faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua vara sobre as águas do Egito, e surgiu uma multidão de rãs, que cobriram todo o país. Mas, de novo, os magos, com seus encantamentos, também fizeram surgir rãs no Egito. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Orem ao Eterno para que nos livre dessas rãs. Eu vou liberar o povo para que façam seus sacrifícios e prestem culto ao Eterno. Moisés disse ao faraó: Está bem, é só marcar a hora. Quando você vai querer que as rãs saiam daqui e deixem seus servos, seu povo e suas casas? Você ficará livre das rãs, com exceção das que estão no Nilo. O faraó pediu: Faça isso amanhã. Moisés concordou. Pois será amanhã, para que você saiba que não há nenhum Deus como o Eterno. As rãs serão removidas. Você, suas casas, seus servos e seu povo ficarão livres delas. Só restarão as que já estão no Nilo. Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés orou ao Eterno por causa das rãs que ele havia enviado sobre o faraó. O Eterno respondeu à oração de Moisés, e todas as rãs morreram. Casas, pátios e campos ficaram livres delas. Por todo o canto havia rãs mortas, amontoadas em pilhas enormes, e o país inteiro cheirava mal por causa delas. Mas quando o faraó viu que a situação estava resolvida, permaneceu obstinado e não cumpriu com sua palavra, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Diga a Arão: golpeie o pó da terra com sua vara. O pó vai se transformar em piolhos por todo o Egito. E foi o que ele fez. Arão golpeou o pó da terra com sua vara, e a areia se transformou em piolhos, que atacaram as pessoas e os animais. Todo o pó da terra foi transformado em piolhos, e eles infestaram o Egito. Os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de encantamentos, mas dessa vez não conseguiram. Os piolhos estavam por toda parte, sobre pessoas e animais. Os magos disseram ao faraó: É a mão de Deus! Mas o faraó continuou obstinado e não cedeu, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo e vá ao encontro do faraó quando ele estiver a caminho das águas, e transmita este recado: Mensagem do Eterno: liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você não libertar o meu povo, mandarei enxames de moscas sobre você, sobre seus servos, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e até o chão em que pisam ficarão infestados de moscas. Mas quando isso acontecer, vou isolar Gósen, onde meu povo vive, como se fosse um santuário. As moscas não chegarão ali. Assim, você saberá que sou o Eterno nesta terra. Farei uma clara distinção entre o seu povo e o meu. Esse sinal acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez. Densos enxames de moscas infestavam o palácio do faraó e as casas dos seus súditos. O Egito agora era um país coberto de moscas. O faraó chamou Moisés e Arão e disse: Está bem, podem ir sacrificar ao seu Deus, mas façam isso aqui, neste país. Moisés retrucou: Isso não seria prudente. Os egípcios vão ficar escandalizados com os sacrifícios que fazemos ao Eterno. Se apresentarmos os sacrifícios aqui, o povo vai se sentir tão ofendido que vai querer nos matar. Queremos permissão para uma viagem de 3 dias deserto adentro para sacrificar ao nosso Eterno, conforme ele nos instruiu. O faraó disse: Tudo bem,
Libero vocês para sacrificar ao seu Eterno no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim. Moisés respondeu: Assim que eu sair daqui, vou orar ao Eterno, para que amanhã as moscas deixem o faraó, seus servos e seu povo. Mas não brinque conosco. Não tente mudar de ideia e nos impedir outra vez de sacrificar ao Eterno. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Eterno, que atendeu ao pedido de Moisés e livrou das moscas o faraó, seus servos e seu povo. Não sobrou uma única mosca no Egito. Mas, de novo, o faraó se mostrou obstinado e não liberou o povo. Êxodo, capítulo 9. O Eterno disse a Moisés: Vá até o faraó e diga-lhe: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando, o Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com uma grave doença. E também desta vez fará clara separação entre os animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum animal dos israelitas havia morrido, nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. O Eterno disse a Moisés e Arão: Peguem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos do faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas. Uma praga de furúnculos que atingirá pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinza de uma fornalha e a jogaram para o ar na presença do faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. O Eterno fez aumentar a obstinação do faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo, vá ao encontro do faraó e diga a ele: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte meu povo para que me prestem culto. Dessa vez, atingirei você, seus servos e seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar a história. Mas eu o mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo e não o deixa sair. Mas isto é o que vai acontecer. Amanhã, a esta mesma hora, enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve no Egito desde a sua fundação. Portanto, abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo que estiver ao ar livre morrerá, pessoas e animais. Os membros da corte do faraó que tinham respeito pela palavra do Eterno puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam. Mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre. O Eterno disse a Moisés: Estenda as mãos para o céu,
Dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito, sobre pessoas, animais e plantações do Egito. Moisés ergueu sua vara na direção ao céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo sobre toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito, em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado. Pessoas, animais e plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gósen, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou Moisés e Arão e disse: Desta vez pequei com toda certeza. O Eterno está com a razão. Eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir. Quanto mais cedo saírem, melhor. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno. Os trovões vão cessar e o granizo deixará de cair, para que você saiba que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada que já haviam amadurecido foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade. Então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões e o granizo cessaram, e passou a tempestade. Dito e feito, ao ver que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó continuou em seu pecado, mais obstinado do que nunca, ele e os membros da corte. O coração do faraó estava duro como pedra. Mais uma vez, ele se recusou a liberar os israelitas, como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés. Êxodo, capítulo 10. O Eterno disse a Moisés: Apresente-se ao faraó. Fui eu quem causou sua obstinação, a dele e a dos membros da corte, para obrigá-lo a testemunhar meus sinais, para que vocês pudessem contar a seus filhos e netos que tripudiei sobre os egípcios, como o gato faz com o rato, e para que todos vocês saibam que eu sou o Eterno. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Até quando você vai se recusar a se dobrar perante mim? Liberte meu povo, para que prestem culto a mim. Se você se recusar a libertá-lo, cuidado. Amanhã vou enviar uma nuvem imensa de gafanhotos sobre o país. Eles cobrirão cada centímetro do chão e ninguém conseguirá enxergá-lo. Os gafanhotos vão devorar o que sobrou da tempestade de granizo. Nem as árvores que estiverem nascendo nos campos vão escapar. Eles vão invadir sua casa e infestarão as casas dos membros da corte e todas as outras casas do Egito. Afirmo que nunca se viu nada igual, desde o tempo em que seus antepassados puseram o pé nesta terra. Depois de entregar o recado, eles viraram as costas e saíram da presença do faraó. Os membros da corte disseram: Até quando você vai deixar esse homem nos atormentar? Deixe esse povo ir e prestar culto ao Eterno, o Deus deles. Não percebe que o Egito está indo para o buraco? Então Moisés e Arão foram chamados de volta à presença do faraó. E ele disse: Está bem, vão e prestem culto ao Eterno, o Deus de vocês. Mas preciso saber quem vai e quem fica. Moisés respondeu: Vamos levar jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos e gado, porque será um culto de celebração ao Eterno. O faraó retrucou: Eu até os enviaria com as bênçãos do Eterno, mas de modo algum vou permitir que levem seus filhos. Olhem aqui, vocês não estão com boas intenções. Basta olhar para vocês. Nada feito.
Só os homens irão. Se quiserem assim, vão e prestem culto ao Eterno. Não é o que tanto desejam? E foram expulsos da presença do faraó. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito e dê o sinal para que os gafanhotos cubram a terra do Egito e devorem todas as folhas deste país, tudo que o granizo não destruiu. Moisés estendeu sua vara sobre a terra do Egito, e o Eterno fez soprar um vento oriental durante aquele dia inteiro e por toda aquela noite. Pela manhã, os gafanhotos chegaram, trazidos pelo vento oriental. Os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito, ocupando cada centímetro do solo. O país foi tomado de assalto pelos insetos. Nunca havia acontecido uma invasão tão maciça de gafanhotos, e não haverá outra igual. Eles devoraram tudo, cada folha, cada pedaço de fruta, tudo que o granizo não havia destruído. O estrago foi imenso. Tudo o que restou foram árvores desfolhadas e campos desnudos. O verde foi banido de toda a terra do Egito. Imediatamente o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Eterno, o seu Deus, e também contra vocês. Relevem meu pecado mais uma vez. Orem ao Eterno, o Deus de vocês, para que ele me livre desta calamidade e retire a morte deste lugar. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Eterno. O Eterno então inverteu a direção do vento. Um vento forte, vindo do oeste, empurrou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um único gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação. E o rei, mais uma vez, recusou-se a libertar os israelitas. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão para o céu, faça escurecer a terra do Egito, uma escuridão tão densa que seja quase palpável. Moisés estendeu a mão para o céu, e ninguém mais conseguia enxergar ninguém. Durante 3 dias, ninguém se atreveu a sair do lugar. A única exceção eram os israelitas, pois havia luz no lugar em que moravam. O faraó chamou Moisés e disse: vocês todos podem ir e prestar culto ao Eterno, só que os rebanhos e o gado ficam aqui. Mas não vou proibir vocês de levar os filhos. Moisés retrucou: você tem de nos deixar levar os animais, porque precisamos deles para os sacrifícios que vamos oferecer em adoração ao nosso Deus, o Eterno. Os animais têm de seguir conosco. Nem mesmo um casco deve ficar para trás. Eles fazem parte do culto que prestaremos ao nosso Deus, o Eterno. E só quando chegarmos lá é que saberemos do que vamos precisar. Mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação, e ele não concordou em liberar o povo. O faraó disse a Moisés: sumam daqui! E muito cuidado! Nunca mais quero ver vocês! Se aparecerem na minha frente de novo, vocês vão morrer! Moisés disse: seja como você quer. Nunca mais me verá. Êxodo, capítulo 11. O Eterno disse a Moisés: vou atingir o faraó e o Egito mais uma vez, e será a última. Depois disso ele os deixará sair. Quando ele os libertar, o Egito será passado para vocês. Eles vão querer livrar-se de vocês o mais rápido possível. Façam o seguinte: digam aos homens e mulheres do povo que peçam aos vizinhos objetos de prata e de ouro. Deus fez com que os egípcios se mostrassem generosos. Além disso, Moisés era muito admirado pelos egípcios, uma figura pública de respeito entre os membros da corte e o povo em geral. Moisés, mais uma vez, advertiu o faraó: mensagem do Eterno. Hoje à meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos no Egito morrerão,
desde o primogênito do faraó, que se senta em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, até mesmo os primogênitos dos animais. Haverá choro de uma ponta a outra do país, um lamento como nunca se ouviu, nem se ouvirá de novo. Mas contra os israelitas, sejam homens, sejam mulheres, sejam animais, nem mesmo um cachorro latirá, para que você saiba que o Eterno faz clara distinção entre o Egito e Israel. Então, todos os seus súditos vão dobrar os joelhos e implorar: saiam daqui, você e seu povo. E é claro que sairei. E Moisés, fervendo de raiva, saiu da presença do faraó. O Eterno disse a Moisés: o faraó não vai dar crédito às suas ameaças. Por isso vou multiplicar os sinais da minha presença e dos meus atos na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais na presença do faraó. Mas o Eterno fez que ele ficasse mais obstinado ainda. E o faraó se recusou a liberar os israelitas. Êxodo, capítulo 12. Moisés e Arão ainda estavam no Egito quando o Eterno disse a eles: este será o primeiro mês do ano para vocês. Informem toda a comunidade de Israel que no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho, de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou por um cabrito. Mantenham o animal preso até o dia 14 e depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco do sangue do animal para passar sobre os batentes e na viga superior da porta da casa em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. Não comam nada cru nem cozido em água. O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas e vísceras. Não deve sobrar nada para a manhã seguinte. Se houver sobras, elas deverão ser queimadas. Vocês deverão comê-lo vestidos, como se estivessem prontos para sair, com sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Eterno. Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, seja animal, como uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. O sangue será um sinal na casa em que vocês moram. Quando vir o sangue, passarei direto, e nenhuma desgraça virá sobre vocês quando eu atingir a terra do Egito. Esse dia deverá ser lembrado por vocês e comemorado com uma festa ao Eterno por todos os seus descendentes. Uma festa fixa que deverá ser sempre celebrada. Vocês comerão pão sem fermento, matzot, durante 7 dias. No primeiro dia, tirem de casa todo o fermento. A pessoa que comer alguma coisa com fermento entre o primeiro e o 7º dia será eliminada de Israel. Separem o primeiro dia e o 7º, pois são dias sagrados. Não trabalhem nesses dias. A única atividade permitida é o preparo das refeições. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Ela marca o dia exato em que usei meu poder para tirá-los da terra do Egito. Todas as gerações que estão por vir devem guardar esse dia. É uma festa fixa que deve ser sempre comemorada.
No primeiro mês, começando no fim da tarde do dia 14, até o fim da tarde do dia 21, vocês devem comer pão sem fermento. Durante os 7 dias, ninguém deve ter fermento guardado em casa. Quem comer algo que contenha fermento, seja visitante, seja nascido na terra, será eliminado da comunidade de Israel. Repito, não comam nesses dias nada que contenha fermento, apenas matzot. Moisés reuniu todos os líderes de Israel e os instruiu. Escolham um cabrito ou um cordeiro para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Peguem um feixe de isopo, molhem-no numa vasilha com sangue e passem-no sobre os batentes e na viga superior da porta. Ninguém deve sair de casa antes do amanhecer. O Eterno passará para atingir o Egito. Ele não entrará na casa que tiver a porta marcada com sangue, ou seja, não permitirá que o destruidor entre naquela casa para matar. Sigam essas instruções. Elas são leis eternas para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Eterno dará a vocês, de acordo com a promessa que fez, continuem a observar todas essas coisas. E quando seus filhos perguntarem, por que fazemos isso? Expliquem a eles. É o sacrifício da Páscoa, feito ao Eterno, que não passou pela casa dos israelitas no Egito quando o atingiu com morte. Em vez disso, ele nos resgatou. Depois dessas palavras, o povo se curvou e adorou. E os israelitas fizeram tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Eterno matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava no trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere. Matou também todos os primogênitos dos animais. Naquela noite o faraó saiu da cama, bem como todos os membros da corte e os demais habitantes do Egito. E por todo o Egito o povo chorava e lamentava sua perda. Não havia uma casa sequer em que não houvesse um morto. Na mesma noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão embora daqui, vocês e todos os israelitas. Vão e prestem culto ao Eterno como quiserem. Levem suas ovelhas e o gado, o que quiserem, mas saiam do país e me deem sua bênção. Os egípcios não viam a hora de se ver livres dos israelitas. Por isso, os pressionavam e apressavam, dizendo: Vamos todos morrer! O povo pegou a massa de pão sem fermento e enrolou as formas de pão com as roupas. Assim, podiam transportá-las nos ombros. Os israelitas haviam seguido à risca as instruções de Moisés e pedido aos egípcios roupas e objetos de prata e de ouro. O Eterno fez que os egípcios se mostrassem generosos para com o povo. Eles não negaram nada aos israelitas. Estes raparam os egípcios. Os israelitas saíram de Ramessés e partiram na direção de Sucote. Uma multidão de 600.000 homens a pé, aproximadamente, sem contar mulheres e crianças. Um grande número de pessoas desqualificadas aproveitou a ocasião para ir com eles. Havia também imensos rebanhos e muito gado. Os israelitas assaram bolos com a massa trazida do Egito, preparada sem fermento. Eles saíram tão apressados do Egito que nem tiveram tempo de preparar comida para a viagem. Os israelitas viveram no Egito 430 anos. Ao fim desse período, exatamente no último dia, todo o exército do Eterno saiu daquele país. O Eterno fez vigília toda aquela noite, cuidando dos israelitas enquanto os tirava do Egito. Por causa disso, todas as gerações de Israel deverão honrar o Eterno, fazendo vigília nessa noite. O Eterno
disse a Moisés e Arão: São estas as normas para a comemoração da Páscoa. Nenhum estrangeiro deverá comê-la. O escravo que houver sido comprado e circuncidado poderá comê-la. Eventuais visitantes ou trabalhadores contratados não poderão comê-la. Ela deve ser comida dentro de casa. Não levem a carne para a rua. Nenhum osso deverá ser quebrado. Toda a comunidade de Israel deve participar da refeição. Se algum imigrante que viva no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa do Eterno, todos os de sua família que forem do sexo masculino terão de ser circuncidados para poder participar da refeição. Ele passará a ser tratado como um natural da terra. Mas quem não for circuncidado não poderá comer da Páscoa. As mesmas normas valem para o natural da terra e para o imigrante que vive no meio de vocês. Os israelitas fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Eterno tirou os israelitas da terra do Egito, tribo por tribo. Êxodo, capítulo 13. O Eterno disse a Moisés: Consagrem a mim todos os primogênitos. O primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Moisés fez este pronunciamento ao povo: Lembrem-se deste dia. Foi neste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão. O Eterno tirou vocês de lá com o poder da sua mão. Não comam pão que contenha fermento. Vocês estão saindo na primavera, no mês de Abibe, e deverão repetir esta cerimônia no mesmo mês, depois que o Eterno tiver estabelecido vocês na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, como ele prometeu a seus antepassados. Ele dará a vocês uma terra em que manam leite e mel. Vocês deverão comer pão sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia celebrarão uma festa ao Eterno. Durante 7 dias comerão apenas pão sem fermento. Em nenhum lugar deverá haver fermento ou coisa fermentada. Nesse dia, digam a seus filhos: é por causa daquilo que o Eterno fez por mim quando saí do Egito. O dia que vocês vão guardar será como um sinal em sua mão, um memorial entre seus olhos, a instrução do Eterno na boca de vocês. Foi com o poder da sua mão que o Eterno tirou vocês do Egito. Ano após ano, celebrem esse ritual nos dias indicados. Quando o Eterno os estabelecer na terra dos cananeus, como prometeu a vocês e a seus pais, e entregá-la a vocês, separem para o Eterno o primeiro a nascer. Todos os primogênitos entre os animais pertencem ao Eterno. Se quiserem, poderão resgatar a primeira cria da jumenta, substituindo-a por um cordeiro. Se optarem por não resgatá-la, deverão quebrar o pescoço do animal. Vocês deverão resgatar todos os primogênitos do sexo masculino entre seus filhos. Quando seus filhos perguntarem: o que isso quer dizer? Expliquem: o Eterno, com o poder da sua mão, nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó estava obstinado e não queria nos deixar sair. Mas o Eterno matou todos os primogênitos no Egito, de homens e de animais. É por isso que ofereço em sacrifício ao Eterno todos os machos que nascem primeiro e resgato o menino primogênito. Esta declaração servirá como sinal em suas mãos, um símbolo no meio da testa de vocês. O Eterno nos tirou do Egito com o poder da sua mão. Depois que o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou: se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Então Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto,
rodeando o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito em formação militar. Moisés levou com ele os ossos de José, pois este havia feito a família jurar solenemente, dizendo: com certeza Deus os responsabilizará se não o fizerem. Por isso, não deixem de levar meus ossos com vocês. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho. E à noite, numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso eles podiam viajar sem impedimento de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhavam o povo o tempo todo. Êxodo, capítulo 14. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Assim, o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez, farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim, os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mais que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Aparelhou 600 de suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas, que haviam dado as costas para ele e ido embora sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição a eles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados de infantaria, se posicionaram em Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios, indo atrás deles. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito, e por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito? É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr minha glória em evidência. Assim, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda, e o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz.
Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada, depois que as águas foram divididas. Os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada pelo meio do mar com todos os cavalos, carruagens e condutores do faraó. Já era fim da madrugada, e lá da coluna de fogo e de nuvem, o Eterno semeou o pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas das carruagens, que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: Fujam de Israel! O Eterno está do lado deles e contra o Egito! O Eterno disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar, enquanto os egípcios tentavam fugir. Mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército do faraó, que haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar sobre solo seco, entre duas paredes de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia, o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno esta canção. Canto com o coração ao Eterno. Que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é minha força, o Eterno é minha canção. O Eterno é minha salvação. Assim é o meu Deus, e vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar essa notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército do faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais, ele afogou no mar vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade, em louvores que suscitam temor, ó Deus que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu, mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob tua proteção foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia.
Os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram, e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com um movimento do teu braço direito, tu os deixaste paralisados como pedras, enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos, as carruagens e os cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles. Mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a acompanharam, dançando com tamborins. Miriam dirigia o cântico que dizia: Cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram ao lugar o nome Mara, amarga. E o povo foi reclamar com Moisés. O que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno, e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água, e ela se transformou em água doce. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: Se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Êxodo, capítulo 16. No dia 15 do 2º mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: Vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com minhas instruções. No 6º dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: Esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: O Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto
e ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: ouvi as reclamações dos israelitas. Por isso diga a eles: ao entardecer, vocês comerão carne, e de manhã terão pão à vontade. Assim, entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manu, o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem. E estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos. Mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No 6º dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: o que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. E dessa vez o pão não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse também: agora comam, este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º dia é o sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: até quando vocês vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia. E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente do coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isto é o que o Eterno ordena: guardem 1 jarro cheio de maná, 1 homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito. Moisés disse a Arão: peguem 1 jarro e encham-o de maná. Coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos,
Um homer corresponde à 10ª parte de um éfa. Êxodo, capítulo 17. Sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refidim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: "Dê-nos água para beber." Mas Moisés respondeu: "Por que estão me atormentando? Por que estão pondo à prova o Eterno?" Mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: "Por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com nossos filhos e nossos animais? Foi para morrermos de sede?" Moisés orou ao Eterno: "O que faço com este povo? Qualquer hora dessas, eles vão me matar." O Eterno disse a Moisés: "Ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha, e dela jorrará água para o povo beber." Moisés fez o que Deus ordenou, e os líderes de Israel presenciaram tudo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, e Meribá, discussão, por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: "O Eterno está ou não conosco?" Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim, e Moisés ordenou a Josué: "Escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus." Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as baixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela e Arão e Hur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: "Escreva um relato desta batalha, para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra." Moisés edificou um altar e deu a ele este nome: "O Eterno, minha bandeira." E disse: "Viva o domínio do Eterno! O Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre." Êxodo, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo que Deus havia feito a favor de Moisés e de Israel, seu povo, e ouviu as notícias de que o Eterno tinha libertado Israel do Egito. Jetro acolheu Zípora, esposa de Moisés, que havia sido mandada de volta para casa, e seus 2 filhos. O nome de um deles era Gerson, imigrante, pois Moisés tinha dito: "Sou imigrante em terra estrangeira." O nome do outro era Eliezer, auxílio de Deus, porque ele tinha dito: "O Deus do meu pai é meu auxílio, e me salvou de morte certa nas mãos do faraó." O sogro de Moisés levou para o genro os 2 filhos e a esposa, quando Israel estava acampado no deserto, no monte de Deus. Ele havia mandado avisar Moisés: "Eu, seu sogro, estou indo ao seu encontro. Estou levando sua esposa e seus 2 filhos." Moisés saiu para receber o sogro.